Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Eu quero falar um pouco sobre pregar o Evangelho, ou ser um pregador do Evangelho ao ar livre, pregador de rua, pregador de feira, pregador do centro da cidade, de pontos de ônibus, ou próximo à rodoviária, as praças, locais onde há comércio, grande fluxo de pessoas, movimentação de pessoas. Sempre tem uma rua na cidade que é como que a veia horta, né? A veia principal, a veia do coração, onde passa bastante ou muitas pessoas. Ali é um local bom para pregar o Evangelho. Eu falo disso porque eu sou um pregador, me considero um pregador ao ar livre, né? De ponto de ônibus, que prega nas ruas, né? Esse tipo de chama não se apagou em mim, né? Ainda está acesa essa chama, né? Sempre me sinto impulsionado a falar, a pregar, a explicar. Mas antes disso, eu quero ler algumas coisas, mencionar algumas coisas aqui no Apocalipse 2 e Apocalipse 3, para termos um entendimento da personalidade da pessoa do Salvador, único Salvador e mediador entre o Criador Jeová e a humanidade, entre o Criador Jeová e os homens e mulheres. Eu estou me referindo a Yehoshua Mashiach, não Jesus Cristo. Eu não prego Jesus Cristo. Jesus é um nome latim, romano, que pertence à Igreja Católica Romana, né? Do Francisco. E Cristo é grego, né? Em Yehoanã, se fala João, Yehoanã 17, os gregos vieram ver Yehoshua Mashiach. Mas ele não lhes dá entrevista, ele não atende os gregos, mesmo os gregos vindo da Europa para o Oriente Médio, para a Ásia, né? Se deslocando de um continente para outro continente, mas ele não dá entrevista, atendimento aos gregos, né? Por quê? Porque a salvação no Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho de Yehoanã 4:22, diz que vem dos Ihudim. E chamamos de judeus, embora a letra J, né, tem que ser corrigido, não existe no alfabeto hebraico. É Ihudim mesmo. A salvação vem dos Ihudim, que o mundo chama de judeus, porque Mashiach e Yehoshua, em Hebreus capítulo 7, versículo 14, diz que ele veio da tribo de Judá. Se fala Judá, mas é Judá, né? Então, os aldinhos, que se chama de judeus, são os da tribo de Judá, né? É daí que vem esse nome. Se fala judeus, mas é Yehudim, né? Eu vou citar algumas coisas aqui do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, né? Então, no capítulo 2, capítulo 3, temos os 7 tempos dos gentios, dos povos, das nações, a plenitude dos gentios,
e é composta ali de 7 períodos, né? Aquele lá, a congregação de Éfeso primeiro, a congregação que é lá de Esmina segundo, Pérgamo terceiro, Tiatira quarto, Sardes quinto, né? Sexto, Filadélfia, e a última congregação que nesse ano, hebraico, ou quer ir lá, né? No hebraico, comunidade, é a de Laodiceia, né? Embora todos nós, desde criancinhas, quem fez catequese na igreja católica, ou quem frequenta a igreja protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, aprendeu a chamar de igreja, né? Mas a mãe das igrejas é o catolicismo romano, é o Vaticano, é Roma, né? Então tem que separar esse período aí do livro de Atos dos Apóstolos, onde não havia essa denominação, título, né, de igreja. Eles eram crentes Yehudim, judeus, crentes israelitas, né, hebreus. Estou me referindo a Kefas, que se chama de Pedro, Iacov, que se chama de Tiago, e Jehoanã, que você chama de João, Shaul, que nós chamamos de Paulo, né? Então eles têm seus nomes em hebraico, eles eram crentes hebreus, crentes israelenses, crentes das 12 tribos de Israel. Mesmo o evangelho, através de Shaul, de Paulo, indo para as nações, Paulo falou aos filipenses que ele era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, né? E ele direciona, são 14 cartas, uma para os hebreus e 13 cartas para os gentios. Essas 13 cartas compõem o seu evangelho. E aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele disse que um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregando evangelho diferente do que já foi anunciado, considere anátema, né? E hoje eu tenho 590 pontos do Evangelho de Paulo anotado. Também já li, expliquei bastante. E as igrejas não ensinam. Isso quer dizer que o cristianismo está distante. Os cristãos, a cristandade, homens cristãos, mulheres cristãs, as igrejas estão distantes da palavra original. E se queremos ir para o céu e para a glória, devemos voltar a palavra original. Então eu vou citar aqui algumas palavras do Salvador, do mediador, Yehoshua Mashiach. Logo aí na primeira era, a de Éfeso, ele diz assim: conheça a tua conduta. Cada era, período, de Éfeso, a primeira até Laodiceia, você vê ele falando. E quando ele fala, ele mostra quem ele é, quem é a personalidade dele. Eu não vou entrar aqui nos atributos. E cada era ele se mostra com um atributo. Eu quero entrar aqui nas palavras dele. Por exemplo, conheço a tua conduta. Ele vai falando isso durante as 7 eras. E ele conhece a conduta, como age. Quais ações, quais atos, quais comportamentos, quais atitudes tem o povo em cada era da igreja, ou em cada período. São 7 períodos, né? E ele vai repetir: conheço a tua conduta, aí de Apocalipse 2, versículo 2, em outras eras da congregação da Keilah, né? Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor, né? Vai observando a linguagem dele, a maneira que ele se expressa, né? E aí é o próprio Salvador, é o próprio Redentor, é o próprio Mediador, é o próprio Filho do Criador, que é em Jehoanã, na primeira carta de Jehoanã, capítulo 5, eu acho que é o versículo 20, né? E sabemos que o
o Filho, né, do Criador, é vindo e nos deu entendimento para sabermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, em seu Filho, Yehoshua Mashiach. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Mashiach e Yehoshua é o verdadeiro Deus, porque só existe um único Deus. Não existe três pessoas distintas. É Trindade, né? Doutrina criada no Concílio de Nicéia, no ano 325, pelos teólogos lá no concílio, que o imperador Constantino, que é o pai da cristandade, pai do cristianismo, pai de todo cristão e mulher cristã, homem cristão e mulher cristã, pai das igrejas, promoveu aquele concílio lá. E de lá saiu três pessoas distintas, o que são três deuses, né? Porém, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não fala de três deuses. Fala apenas de um único Deus. Esse mesmo Yehoanã, no quarto evangelho, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Já começa Yehoanã, no primeiro versículo, do primeiro capítulo, como eu citei aqui, a carta, capítulo 5, versículo 20, ele já inicia chamando Mashiach e Yehoshua do que ele é Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E o Pai vive dentro dele, mesmo na sétima era de Laodiceia, ele diz que o que vencer se assentará no seu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no trono do Pai, ou seja, na glória hoje. O Filho e o Pai estão assentados no mesmo trono. E Yehoanã 10:30, eu e o Pai somos um. Somos é plural, então existe o Pai, existe o Filho. Mas ele diz, somos um. É uma unidade, né? E conheço a tua conduta. Olha o que ele fala aí. É as palavras de Deus. Devo reprovar-te. Contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. E aí ele vai e diz lá, converte-te. Mas ele vai dizer esse converte-te em outras eras da igreja, incluindo a última era, que é a era de hoje, a era de Laodiceia. Aparece essa palavra lá, converte-te, né? Como apareceu na primeira era, Éfaso, né? Converte-te. Retorna a conduta e retoma, converte-te e retoma a conduta de outrora. Ou seja, volta às primeiras práticas, aos primeiros passos, né? Na fé. E sabemos que essa era de Éfaso, e tem lá a cidade de Éfaso, lá em Atos 18, 19, quem proclamou o evangelho ali foi Shaul, foi Paulo, né? Houve aquele abalo lá no templo da deusa Artemises, né? Outras versões falam de Ana, mas minha Bíblia fala Artemises. E deu prejuízo, né? Deu prejuízo lá na idolatria da Artemisa, ou Diana lá, Artemisa dos Efésios, Diana dos Efésios. Né? Mas eu quero que nós venhamos nos deter aqui nas palavras do Mashiach, Yehoshua Mashiach. Veja como que ele fala na segunda era, a Esmirna, né? Conheço a tua tribulação. Vai gravando, vai memorizando a maneira que ele fala, porque ele não mudou, né? Os Hebreus 3, versículo 8 diz que Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade, eternamente. Ele não muda, né? Conheça a tua tribulação, não tenha medo de sofrer, né? Apocalipse 2:9, Apocalipse 2:10, tereis uma tribulação de 10 dias. É claro, isso representou 10 anos, né, de perseguição, de tribulação.
Mas olha as palavras do Mashiach Yehoshua. Ele diz aqui, ele pede, né? Mostra-te fiel até a morte. Né? Então ele é o líder. Na batalha ele é o general, o comandante, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Então ele fala diferente de todos, mesmo lendo as epístolas, as cartas dos apóstolos, né? Os 14 cartas de Paulo, vemos aqui que a maneira que o Mashiach, Yehoshua, fala é diferente de Paulo, né? O linguajar, a maneira de se expressar, né? Mostra-te fiel até a morte, né? Nessa tribulação de 10 dias. E aí está ele falando. Apocalipse 2,13. Já é a era de Pérgamo. Não sei onde moras. É aonde está o trono de Satanás. Veja, ele fala diferente de Shaul, de Paulo. Ele fala diferente de Kefas, que se chama de Pedro. No caso aqui, Yehoanã está escrevendo as palavras dele. Mas ele mesmo fala diferente até da maneira de Yehoanã, que se chama de João, falar, se expressar. Veja como ele fala. Em Pérgamo, sei onde moras. É aonde está o trono de Satanás. E lá em Pérgamo, eles não renegaram o nome dele, né? E Antipas morreu, mártir, se tornou mártir, aonde é o trono de Satanás. Mas ele vai dizer que em Pérgamo tenho algumas reprovações a fazer. Eu estou citando Apocalipse 2, e vou citar ainda o capítulo 3, citando palavras de Yehoshua Mashiach, mostrando que ele fala diferente dos apóstolos. Tenho algumas reprovações a fazer. Veja, ele fala diferente de qualquer homem, diferente de qualquer pregador, porque ele é Deus. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, lá em Pérgamo havia pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Então, vemos que nas 7 eras, nos 7 tempos, 7 períodos das nações, da plenitude dos gentios, ele não aceita, não concorda com a doutrina de Balaão. Balaão seria aquele personagem do Velho Testamento que tinha o dom de profecia e se vendeu ao rei Balaque dos Moabitas. Então, por causa de dinheiro, ele se vendeu, embora ele tinha um dom divino. 7 vezes ele tentou amaldiçoar Israel, 7 vezes o anjo impediu, né? A boca de Balaão amaldiçoar o povo de Israel, a nação de Israel. Né? Mas ele ensinou suas doutrinas. Ele disse ao rei Balaque que Israel tinha ponto fraco, pessoas fracas. Né? Então, induziu ali o rei Balaque ali a pegar as moabitas bonitas ali, as mulheres sexys, né? E disse para expor elas lá, e se os israelenses fornicassem, prostituíssem, adulterassem com elas, eles teriam que morrer como morreu. Né? Todos aqueles que pecaram pagaram pela consequência do pecado. O pecado traz consequências. Né? Então essa foi a doutrina do Balaão. Né? Devo citar o que Shaul Paulo falou em Romanos, que os dons e as vocações são sem arrependimento. Né? Então há homens que são grandes oradores, pregadores, né? Mas estão a serviço das igrejas, tem talento. Né?
esses grandes pregadores aí de igreja, mas são homens que se venderam ao dízimo, se venderam a dinheiro, né? E eles se obrigam a si mesmos, que eles não podem renunciar à fama, ao dinheiro, à mulher, à alta posição. Então eles se obrigam a si mesmos a pregar estatuto, normas, regras, regulamento interno de igreja, dogmas de igreja, né? Eles estão me referindo aos padres católicos, aos pastores protestantes, pentecostais, que se intitula de bispos, né? Eles vão morrer pregando doutrina errada. Eles são balanitas, né? E aí viemos à era de Tiatira, onde Mashiach Yoshua, olha aqui uma expressão dele, provo-te, contudo, pois deixas em paz a Jezabel, mulher adúltera, né? A qual muitos estavam se deitando com ela, né? Comendo do sacrifício da idolatria dela. E aí o Mashiach, porque em todas as 7 eras das nações, todos os períodos, ele conhece a conduta do povo, a conduta coletiva, né? É claro que se excetua em uma era aqueles que se comportam bem, que são fiéis, como vamos ver aqui na era de Sardes. Mas ainda aqui na era de Tiatira, ele diz aqui, farei também com que seus filhos, o que ele vai fazer? Morram, para que todas as congregações saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração. Então, ele estava falando duramente, se dirigindo duramente lá aos de Tiatira, né? Agora, observa que é profético, é profecia essas palavras aqui, de Yehoshua Mashiach aos 7 períodos das nações do gentio. E veja que a linguagem dele, as palavras dele é muito diferente das palavras desses que se dizem profetas hoje, dentro das igrejas, né? As palavras do Mashiach Yoshua é diferente da do Leonardo Salles, Vitória Souza, Camila Barros, profetisas e profetas, que se dizem agentes de Deus, boca de Deus. Mas eu observo, quando eu leio aqui o Apocalipse, o caráter, a personalidade de Yehoshua Mashiach é totalmente diferente desses que se dizem profetas. Falam, e as coisas que eles falam, esses homens que se intitulam de profeta, e agora tem um monte de profeta mirim, né? Crianças querendo ser profeta, querendo ter autoridade de profeta. Eles falam, e o que eles falam está completamente errado. Não é Deus falando. São espíritos religiosos, espíritos de religiões, de denominações, de igrejas. Eles dizem que são tomados por Deus. Mas Deus não está obrigado, o verdadeiro Criador e Filho do Criador, Jeová e Yehoshua, não está obrigado a cumprir nada que esses profetas de igreja estão a profetizar. E interessante é que nunca é 100% exato, né? Não tem um agora nos Estados Unidos, Brando, ele tinha profetizado que o Trump ia tomar um tiro, né? E tomou na orelha, mas disse que ele ia perfurar o tímpano e Donald Trump iria cair de joelhos. E quando ocorreu o atentado lá na Pensilvânia, não ocorreu 100% igual ao que disse aí o tal do profeta Brando aí dos Estados Unidos, que já tem até um canal em português, né? Mas as pessoas vão acreditar que é um profeta, embora o que ele falou não cumpriu com exatidão 100%. Porém, as palavras do Mashiach, ele é o próprio Criador, o próprio Deus.
As palavras dele funcionam. Ele é criador, mas você diz que eu e o Pai somos plural, existe o Pai e o Filho? Sim. E como é que você diz que o Filho é criador? Olha, o Filho foi o primeiro que o Pai gerou na eternidade. E aos Colossenses, o Pai deu autoridade para o Filho criar as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. É claro que quem gerou o Filho foi o Pai. Ele é criação do Pai. Como o Apocalipse diz, ele é o princípio, né, da criação de Deus, né, de Jeová. Né? Então, farei também com que seus filhos, o que ele vai fazer? Morram, para que todas as congregações saibam que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Apocalipse 2, versículo 23. Eu estou citando as palavras do Mashiach, Yahushua. Declaro que não vos imponho outro peso. Aí o versículo 25 ele diz: o que tendes, todavia segurai firmemente. O que tendes, todavia segurai-o firmemente até que eu venha. Aí tem aqui: torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Agora é a era de Sardes, né? A quinta era. Né? Pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Veja o que ele fala na quinta era, Sardes. Né? Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita tua conduta diante do meu Deus. Veja que as palavras dele é diferente das dos profetas das denominações das igrejas. Né? Apocalipse 3:2, Apocalipse agora 3:3, lembra-te como recebeste. Lembra-te de como recebeste, observa-o e converte-te. Olha a palavra converte-te aparecendo, reaparecendo de novo aqui, que apareceu na primeira era de Éfeso, aparece aqui na quinta era. Lembra-te de como recebeste, observa-o e converte-te. Caso não vigie, ele vai e diz aqui, se você não vigiar, né, caso não vigie, ele fala que virá como um ladrão. Né? Ou seja, vai pegar de surpresa a muitos, né? Que não vai estar preparado para a hora quando ele vier. Né? E ele virá. Se você ler as 7 cartas aí, das 7 eras, né? Desde Tiatira, ele vem avisando que ele está chegando, que ele está voltando. Apocalipse 3, versículo 4. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Eu estou lendo e citando no Apocalipse 2, Apocalipse 3, nas 7 cartas aos gentios, as palavras de Yahushua Mashiach. Estou afirmando e reafirmando que ele fala diferente de Yehoanã, de Shaul, de Kefa, de Jacob. Ele fala totalmente, completamente diferente dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, Shaul. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas, não são muitas, né? Algumas pessoas que não sujaram suas vestes.
Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Mas isso aqui aplica para nós, do século XXI, na sétima era de Laodiceia. Quem mancha a seu vestido da mancha do pecado, não caminhará com ele. Quem mancha seu vestido com a mancha da corrupção, do pecado, da iniquidade, quer saber o certo e fazer o errado, quem mancha o seu vestido de incredulidade, que é a marca do diabo, a marca de Satã, de Satanás. Se você mancha seus vestidos, se suas vestes estão sujas, e hoje as pessoas se dizem crentes, frequentam igreja, estão manchadas de fornicações, prostituições, de adultério, sem falar que os crentes hoje têm a veste suja, manchada de sodomismo, lesbianismo, pedofilia, crimes. E a palavra do Mashiach, eu estou aplicando para hoje, ele diz que essas pessoas não vão andar com ele, né? Só vai andar com ele aqueles que conservaram suas vestes brancas, né? Só os que são dignos. Aí eu venho para a sexta era, Filadélfia, Apocalipse 3:8. De novo, as palavras de Yehoshua Mashiach, ele fala diferente de todo mundo. Ele fala diferente de mim, fala diferente de Paulo, diferente de Kefas, diferente de Ronan. Ele diz aqui, tens pouca força. Na sexta era, a era de Filadélfia. Mas guardaste minha palavra. E não renegaste meu nome. Matitial 24:35, Mashiach e Yehoshua disse, passarão os céus e a terra e minhas palavras não passarão. E aqui em Filadélfia, tens pouca força, mas guardaste minha palavra. Não é a palavra dos homens, não é a palavra do José Web da Assembleia de Deus, do Belenzinho aí, São Paulo, do Samuel Ferreira, do Brás, São Paulo, ou a palavra do Edir Macedo, do Valdemiro, do E.I.S. Soares, do Malafaia. Esses homens são mortais, todo homem seja mentiroso. Não temos que ser fiel a esses homens religiosos, mas temos que voltar à Bíblia, à palavra original. Principalmente o que o Mashiach Yehoshua deu a Paulo, Shaul, para pregar. Né? Tens pouca força, Apocalipse 3:8, na sexta era, Filadélfia, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Não renegaste o meu nome. Apocalipse 3:9, vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás, que afirmam ser Ihudim, judeus, mas não são, pois mentem. Farei com que venha prostrar-te aos teus pés e reconheça que eu te amo. Isso é na sexta era. Apocalipse 3:10 ele disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que virá tentar a todos, no mundo inteiro, na terra toda. Isso aí é um aviso da grande tribulação que está chegando, não? É um aviso, não? Apocalipse 3:11, na sexta era ele diz, venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome tua coroa. As palavras do Rei dos Reis, do Adonai, do Salvador, daquele que disse, Abraão me viu, né, me viu, e se alegrou. Eles, judeus e Rudim, disseram ao Mashiach e Yehoshua, você não tem nem 50 anos, como é que você viste Abraão? E em Ronan capítulo 8, ele foi e respondeu. Ele respondeu dizendo, antes de Abraão existir, eu sou. Em Ronan 8:24, ele disse, vocês, judeus e rudinhos, não crê que eu sou o eu sou?
então vocês morrerão nos vossos pecados. Eu estou dizendo, Mashiach Yehoshua, eu não estou pregando Jesus Cristo, o Deus romano grego, Deus da Igreja Católica Romana. Eu estou pregando o Deus dos hebreus, o Deus que fala em língua hebraica, né? Venho logo. E ele fala que o vencedor, das várias coisas que o vencedor vai receber, o vencedor lá em Filadélfia, uma delas é essa aqui, ó. Escreverei sobre ele, o vencedor, né? O meu novo nome. Qual é o novo nome dele, de Yehoshua Mashiach? Porque Jesus é um nome latim, que está no mundo há 500, vai fazer 501 anos. 501 anos. Desde que o Papa Leão X enviou Jean-Georges Tricino à Alemanha em 1515, no ano 1524, ele mudou a fonética do I para o J. Era Jesus no latim, aí no alemão passou a ser chamado latim, né? No latim, Jesus. Mas presta atenção, em Apocalipse 19, diz que ele vai descer em um cavalo branco lá no Armagedon, no vale de Jezreel, no vale de Josafá, no vale do Meguido, ao norte de Israel, em Nazaré. E lá é dito que fala 3 vezes sob nome. Tem um nome que se chama o Verbo de Deus, né? Aí é Yehoanã, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Também no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em terceiro é dito lá em Apocalipse 19 que ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Então, é esse novo nome aqui prometido na sexta era, a de Filadélfia, né? Escreverei sobre ele o meu novo nome. Que novo nome é esse? É Jesus? Isso aí é nome católico, a marca da besta. Isso aí não salva ninguém, não. O nome que salva é Yehoshua Mashiach. É igual os seguidores de William Brandt, que o nome Brano é o novo nome de Jesus. Nem Jesus é nome do Salvador e nem Brano é o novo nome. O novo nome, Apocalipse 19, diz que ninguém sabe pronunciar, ninguém conhece, senão ele mesmo. Ninguém sabe que nome é esse. E Jeová, o Criador, tem 72 nomes em hebraico. Ele virá com um nome de número 73 aí, né? Que ninguém sabe senão ele mesmo. E os vencedores, ele diz que vai escrever esse novo nome. Só os vitoriosos, os vencedores, né? É que vão saber que nome é esse, né? Aí, agora, para terminar, a 7ª era. Aqui nós estamos vivendo, Laodiceia. Olha as palavras do Mashiach Yehoshua para nós hoje. És morno, não és nem quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16, Apocalipse 3,19. Depois de várias repreensões, vocês acham que são ricos, mas sois infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim tem que achar, encontrar, ver onde está o verdadeiro Yehoshua Mashiach e ir nele e comprar dele ouro verdadeiro, vestes brancas e colírio, para que veja vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e o ouro verdadeiro, que é a verdadeira fé na palavra original. E tem que comprar diretamente dele. Aí ele diz aqui, Apocalipse 3,19, quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que eu amo. Então, mesmo aqui, na última era, a era de Laodiceia, existem os eleitos, os escolhidos, não são muitos, as quais Yehoshua Mashiach vai repreender e educar, mas só aqueles que, ele diz aqui, que eu amo. Aí ele dá um conselho para nós aqui do século 21. Recobra-te, pois, o fervor e converte-te. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Converte-te.
O que ele falou na primeira era, Éfeso, ele está terminando, na sétima era, ele termina também por falar isso. Converte-te, né? Então, para encerrar, eu ainda falo um pouco de Marcos 16, 15, 16, e de por todo mundo proclamar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Né? Então, hoje está uma decepção. Os bispos, que se dizem bispos, os que se dizem apóstolos, que se dizem profetas, evangelistas, pastores, que se dizem doutores, mestres, você só vê escândalo, escândalo, reprovação, pecado, né? E há muitos pregadores hoje de ao ar livre, de rua, né? Mas eles querem pix, dízimo, contribuições financeiras. E eles nem precisam estar em igreja, eles são desigrejados. Se tiver igreja, está errado. Se estiver pagando dízimo em igreja, você está errado. Mas esse monte de pregador aprendeu a pedir ajuda. Me ajuda, aí está meu Pix aí no meu canal, na minha pregação, quando terminar, vou colocar meu Pix. E pedem dinheiro. E o povo contribui, porque o povo acha que dando dinheiro para o pregador, está fazendo a obra de Deus. Mas você está enriquecendo. E eu não estou me dirigindo aos pastores de igreja que estão completamente errados. Eu estou me dirigindo a pregadores ao ar livre, pregador de praça, pregador de centro da cidade, pregador que prega ao público, coletores de dízimo. Né? E o que eles estão pregando? Muitos até estão pregando contra o futebol, contra a maconha, a cocaína, o crack, contra o cigarro, contra a bebida alcoólica, contra as músicas mundanas. Parece que estão pregando santificação, mas eles não são libertos. Por quê? Porque eles estão pregando Jesus. O Jesus da Igreja Católica, promovendo a Jesus-olatria. São filhos do catolicismo, filhos do catolicismo. O catolicismo promove a mariolatria. Evangélicos pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais e os desigrejados, ou quem está pregando Jesus aí, dando folheto da Bíblia, você está promovendo a Jesus-olatria. Está promovendo o catolicismo romano. E nisso aí não há salvação. Então eu não vejo ninguém certo. Nem os pregadores que dizem que estão cumprindo o ir de pregar, hein? Eles falam de Jesus, com o nome Jesus na boca. Uns até batizam em nome de Jesus, faz tudo em nome de Jesus. Você está promovendo a Jesus-olatria, catolicismo. Porque o nome de Jesus, ele começa a ser pronunciado no ano 1524. E nem o evangelho de Paulo você está pregando. Porque Paulo pregava Yehoshua Mashiach. Atos 26, versículo 14. Indo no caminho de Damasco, ele viu uma luz e uma voz que falou, ouviu uma voz que falou em língua hebraica, eu sou Yehoshua. Nunca disse eu sou Jesus. E outra coisa, esses pregadores de rua, de praça, de pontos de ônibus, eles não têm o exemplo de Paulo, porque, por exemplo, muitos pregam assim, eu já fui prostituto, saí com prostituta, eu já fui adúltero, eu saí com mulheres casadas, cometi adultério. Gente, um homem que foi fornicário, praticou prostituição, sexo fora do casamento, ele não tem condição de ser pregador nem de rua, nem de... As igrejas estão cheias aí de porcos, que se dizem pregadores, cães gulosos. Muitos dizem, eu era bandido, eu matei, eu esfaqueei, eu fiz isso, eu assaltei banco, assaltava loja. Gente, um homem, para pregar, porque esse ir de pregar aqui de Marcos 16, foi dado aos 12 apóstolos, aos 11 apóstolos, né? E um apóstolo é um dom. Ser um profeta é um dom, ser um evangelista é outro dom. São 5 dons. Ser um pastor é um dom, ser um doutor é um dom.
E qualquer um que tem esses dons pode exercer a função de presbítero e diácono. Só que há mais ou menos 30 requisitos para ser presbítero, para ser o homem da doutrina. Então, nunca um presbítero vai ser um homem que vai pregar: eu fui prostituta, eu saí com prostituta em motel, eu fui adúltero, eu saí com mulheres casadas. Não, porque a Bíblia diz que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Não, porque a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 4, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, que o matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem puro, que nunca fez sexo com nenhuma mulher. E a Bíblia diz que os fornicários, prostitutas, e os adúlteros, o Criador Jeová o julgará. Eu não vejo condição do homem que foi adúltero, que foi praticava prostituição, ser pregador, presbítero em uma congregação, e muito menos ser pregador ao ar livre, como os 12 apóstolos eram. Paulo nunca pregou o que eles dizem estar a pregar. Eu fui adúltero, saía com mulher casada. Paulo nunca disse isso. Eu praticava prostituição. Paulo nunca disse isso. Paulo mandava em 1 Coríntios 6 fugir da prostituição. Ele diz que todos os pecados são fora do corpo, mas a prostituição mancha o próprio corpo. Então, isso aí que eles estão pregando, que eles dão o testemunho, não é nem testemunho. Porque testemunho é boas obras, é boa conduta, é bom caráter, é ser fiel. Isso aí é testemunho. As pregações deles são embutidas, estão adicionadas a esses testemunhos. E eles acham que isso é vantagem, que isso é evangelho. Eu era fornicário, nas pregações dizem isso. Saía com mulheres prostitutas, saía com mulheres casadas, eu cometia adultério. Gente, isso não é pregação não, gente. Eu devo vos dizer a verdade. E hoje vocês colaboram com esses pregadores. Vocês vão ao inferno junto com eles. Com esses homens de mau conduta. Não é qualquer pessoa que pode pregar. Não é qualquer pessoa que pode dirigir uma queilá, uma comunidade, uma congregação, mesmo em casa, né? Na casa de uma família convertida, não. Mas como está tudo errado com as igrejas, também está tudo errado com os pregadores que se dizem: sou pregador de pregação pública, sou pregador do público, sou pregador de praça, de terminal de ônibus, de ponto de ônibus, pregador de feira. Não tem exemplo, não tem conduta, não tem caráter. Está promovendo o catolicismo, pregando Jesus, a Jesus-olatria. Não tem salvação aí. Agora, Paulo era um excelente apóstolo, um excelente pregador ao ar livre, né? Porque ele tinha exemplo, era um homem limpo, um homem puro, né? Ele mesmo disse em Coríntios capítulo 7, os solteiros fiquem como eu, né? É bom que o homem não toque em mulher, né? Você diz, então Paulo estava chamando para ser celibatário. Chamando para ser solteiro. Então dava gosto, prazer, ouvir Paulo, Shaul pregar, Apolo pregar, Timóteo pregar, Tito pregar, Epafrodito pregar, Carpo pregar, Tiquico pregar. Esses homens aí que passaram pelas mãos, pelo ministério de Paulo, homens limpos, homens de boa conduta. Mas hoje esses pregadores de rua, que se dizem evangelistas, né, são produtos da igreja católica, produtos das igrejas pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. E como as igrejas estão erradas, todos esses pregadores ao ar livre também estão errados. Eles não estão trazendo salvação, e sim ajuntando pessoas para receber Pix, contribuição financeira. No final, como eles estão perdidos, eles também são cegos, guiando o cego, e os dois vão cair dentro do buraco. O buraco do Sheol, do Tártaro, da hiena de fogo, do Hades.
E no final serão jogados dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então não é qualquer um que pode ser pregador. Olha aqui, o Criador Jeová e seu Filho Yehoshua Mashiach abençoe essa palavra nesta hora. Amém.